Oi, muito boa noite para você que está nos acompanhando pela TV Câmara, pelas redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Que alegria mais uma vez ter a sua companhia nesse que é mais um dos nossos encontros da Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com altas habilidades e superdotação. Você que está nos acompanhando desde o primeiro, né, desde o nosso primeiro encontro, já são 4 palestras, essa é a 4ª, finaliza esse ciclo de palestras, essa etapa, é importante que se diga, porque a gente ainda tem muito o que discutir, muito o que debater, e eu quero, antes de mais nada, agradecer muito, não só pela companhia de vocês aqui, mas também por estarem encaminhando sempre o link dessas palestras para outras pessoas. A gente sabe que todas as palestras que nós já tivemos aqui, com a Gislaine, com a Valéria, com a Patrícia, temas tão importantes sendo discutidos, já falamos sobre alguns mitos e verdades, falamos sobre a questão da identificação no ambiente escolar, falamos sobre dificuldades, facilidades, a questão emocional também, né, com a Patrícia Neumann, uma especialista e que também é altas habilidades, também é superdotada. Então, todas essas palestras seguem gravadas aqui, tanto no YouTube da Câmara de Caxias do Sul, como também no nosso canal, né, nas nossas redes sociais. Eu, como presidente da Frente Parlamentar, tenho muito a agradecer pela participação de cada um. Eu sei que tem muita gente que nos dá esse feedback, eu me identifiquei, eu conheço alguém, eu gostaria de mandar para alguém, como é que eu faço? Então tem os links, se não nos procura, né, chama a gente pelas redes sociais, porque o que nós precisamos em relação a esse assunto é ampliar, é debater, é falar cada vez mais para que a gente possa tirar, como a gente tem dito sempre, as nossas crianças, adolescentes, adultos da invisibilidade. Aproveitar efetivamente esses talentos, fazer um acompanhamento especializado, e para isso a gente tem trabalhado bastante na Frente Parlamentar das Altas Habilidades. Eu não posso começar também sem, além de agradecer a companhia de vocês, agradecer muito as 3 mães de crianças identificadas com altas habilidades, que foram as propulsoras, as nossas incentivadoras, as que planejaram muito esse ciclo de palestras. Então, um grande abraço para a Cirlei, um grande abraço para a Aline, hoje um abraço super especial também para a Tassiana, feliz aniversário, Tassiana está nos acompanhando também, sempre, e para todos os pais, para todas as mães, para todos os avós, para todas as pessoas que estão se unindo a esse grupo para a gente discutir, para a gente debater e buscar os melhores caminhos para esse tema que é muito, ele é especial e é muito, muito importante para todos nós, para a nossa sociedade. Precisamos valorizar efetivamente esses nossos talentos e não deixá-los assim esquecidos, de lado, né? Ou sem o acompanhamento, o atendimento, a atenção especial que eles precisam. Nós já temos aqui na Câmara de Vereadores várias frentes nesse sentido, não só a frente parlamentar, mas também o nosso projeto de instituição de políticas públicas municipais de educação especial, sempre na perspectiva de educação inclusiva, mas trabalhando essa questão do atendimento especializado, altas habilidades e superdotação. Temos também, como agora a gente está nesse mês laranja, né, que é um mês dedicado a esse debate, e também tivemos agora há pouco, dia 10 de agosto, Dia Internacional da Superdotação. Lá no dia 10 de agosto, a gente, inclusive, protocolou um projeto de lei para que a gente possa ter uma semana municipal de altas habilidades e superdotação, se tudo der certo a partir do ano que vem, para que a gente fomente cada vez mais, para que a gente discuta cada vez mais, para que a gente aprenda cada vez mais. E é para falar sobre aprendizado
que eu quero já convidar a nossa palestrante de hoje, que vai bater um papo, uma pessoa que entende muito do assunto, uma pessoa que é referência para essas mães aqui de Caxias do Sul, inclusive, que tem atuado, né, que tem trabalhado, que tem buscado informações. A Larissa, que fala conosco lá de Porto Alegre. Larissa, seja muito bem-vinda a essa sala de bate-papo. Eu queria estar aqui pertinho, queria que tu estivesse aqui do meu lado para a gente poder se dar um abraço, né? A gente tem falado muito assim, virtualmente, mas nós entendemos que esse é o momento, né? Deixa eu te apresentar, antes de mais nada, a Larissa, que já está aqui conosco, então. Ela é psicóloga, ela é terapeuta de família, ela é mestre em educação e tem esse atendimento muito cuidadoso e um atendimento muito preocupado, muito dedicado a também as crianças e as famílias, né? As crianças com altas habilidades e superdotação e com as famílias que estão sempre cheias de dúvidas, querendo ajudar e nem sempre encontram, né, as melhores formas ou um apoio ou um profissional especializado para isso. É isso que a gente quer mudar e muito. Larissa, então, muito, muito, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. E a Larissa hoje traz um tema importantíssimo. Ela vai falar sobre acompanhamento parental. E a pergunta é: o que é preciso saber sobre meu filho altas habilidades e superdotação? Larissa, muito bem-vinda, muito obrigada. A palavra está contigo. Obrigada, Marisol, né? Eu estou muito lisonjeada com o convite que você. É um prazer estar aqui, né? Quero deixar as minhas boas-vindas a todos e, e agradecer e parabenizar Marisol por essa frente popular, né? Por essa iniciativa, e agora te escutando, né? Emociona, porque vocês estão com esse trabalho avançando e buscando, né, novas frentes para transformar em políticas públicas. Então, antes de iniciar a minha fala, eu quero te parabenizar, né, por ingressar nessa área com tanta competência, agilidade, né? Porque foi assim, vapt-vupt, né? E as coisas foram acontecendo aí em Caxias, né? Pelo teu direcionamento, né? E não poderia deixar de dizer nesse momento a minha gratidão, né? Como tu, quando me apresentaste, né? Eu já sou uma pessoa que venho caminhando nessa área, né? Há algum tempo, então a gente vai também tendo um pouco da história, né? E aí a gente fica muito feliz quando vê isso, né? Porque já tem todo um acúmulo do conhecimento. Então, parabéns, Marisol, parabéns mesmo, e me coloco sempre à disposição para poder ajudar, né? Na medida do possível. E parabéns também para essas mães, a Aline, né? A Cirlei, a Tassiane, não sabia que estava de aniversário, meus parabéns, né? Um abraço grande por esse dia e parabenizar esse protagonismo, né? Porque é o que a gente sempre tem falado. É preciso que a família, né, assim como as pessoas que têm os indicadores de altas habilidades, sejam os protagonistas nessa luta para a visibilidade dessas pessoas, né, que têm muito a contribuir com a sociedade. Então, como tu disseste, Marisol, essa valorização, né, deste enorme potencial, né, que nós temos, enfim, de acordo com as estatísticas, né, de acordo com os índices de pesquisa, é uma população bastante significativa que está, né, ainda invisível, né, em muitos aspectos, enfim, muitos lugares. Então, muito obrigada, né, por eu estar aqui. Eu espero deixar uma contribuição, mas eu espero também trocas, e alguém que queira perguntar, alguma dúvida, por favor, eu gosto dessas trocas, né? Tanto é verdade que eu pensei, preparo slides, não preparo,
E aí eu decidi que não, eu não ia preparar, que eu ia trazer a experiência, né? A experiência clínica, a experiência de estar nessa área há algum tempo trabalhando com famílias, a experiência em poder trabalhar também com a escola, enfim, né? Então, coloquei aqui um esqueminha, né, para me guiar, obviamente, mas é o bate-papo, é a conversa, né? Então, eu inicio por esse título fantástico, que eu acho que ele é instigante, né? Que é o acompanhamento parental. E o que eu preciso saber sobre o meu filho? Né? Na experiência, né, que a gente tem com famílias, o grande percentual que se dá conta, que percebe, eu até vou usar esse termo, que desconfia, né, que o seu filho tem os indicadores de altas habilidades, é a família, são os pais. Né? A grande procura é dos pais, ainda. Né? Se espera que, a partir do avanço, e que é natural, né? As coisas vão se desenvolvendo, felizmente, né? A gente vai caminhando, a escola comece também a ter esse mesmo índice, né, de percepção dentro da sala de aula deste aluno que é diferente. Mas a família percebe. Né? Alguns casos, a família, por não, assim, vamos dizer assim, não ter muitas referências, né, às vezes até acha que aquilo faz parte. E aí um familiar vem e diz, tu não acha que o teu filho tem alguma diferença, que ele é avançado em alguns aspectos, né? Ou uma amiga, amigos, percebe. Mas o grande número de pessoas que acabam identificando algo diferente nos seus filhos são os pais, é a família. Né? Então, essa pergunta é que vai me guiar. E o que essa família precisa? Vocês tiveram 3, né, encontros, esse é o 4, né, se não me falha a memória, e nesses 3 encontros vocês falaram, foi falado muitas questões que vão se repetir agora, mas talvez por uma outra perspectiva. Né? Então, o que é preciso saber? Primeiro, o que é altas habilidades? Né? O que representa, que conceito é esse? Então, isso de imediato, os pais precisam ter a informação. Né? Porque para que nós possamos entender, compreender comportamentos, nós só vamos poder fazer isso munidos, né, de informação, de conhecimento. Então, esse conceito, né, que traz a condição, né, as características, os comportamentos de altas habilidades, são fundamentais para que os pais, não só os pais, a família como um todo, né, tenha esse conhecimento. Né? O que representa ter um desenvolvimento acima da média? Né? O que representa, o que significa ter uma motivação intrínseca, que é o que vocês já ouviram falar, já, quem sabe, estudaram, quem já fez, né, alguns cursos de aperfeiçoamento, enfim, essa motivação intrínseca que leva esta criança e esse adolescente a ser persistente, a buscar cada vez mais naquela área do seu interesse e da sua inteligência. Né? O que significa e representa a criatividade para essas crianças e adolescentes? Né? Como é que ela se manifesta? Quais são o que um contexto familiar, né, pode oferecer
para o desenvolvimento adequado, né? Para aquele desenvolvimento do potencial que se espera, né? E que inteligência o meu filho, né? Ele se destaca. Ou mais de uma inteligência, né? Porque às vezes não é somente em uma, pode ser mais. Ou aquele acadêmico superdotado intelectual, então ele vai ter, vamos dizer, umas habilidades gerais. Então, isso é fundamental para a família, para os pais, né? Conhecer esses conceitos. Eu não vou trazer o conceito, mas quem quiser me perguntar, não tem, não, né? Eu vou colocar, porque eu acredito que vocês até já tiveram nesse ciclo de palestras, né? Mas, por favor, fiquem extremamente à vontade para me perguntar, né? Porque eu, né, tenho como referência teórica Renzulli, que traz esses três aspectos, né? A criatividade, a alta motivação e um desenvolvimento acima da média. Então, é dentro dessa perspectiva e, em termos de inteligência, eu trabalho com as inteligências múltiplas de Gardner. Então, qual é a inteligência que meu filho se destaca? Quais as inteligências? É na lógico-matemática, onde eu percebi precocemente, né, ele trazer essas questões referentes à lógica-matemática, é na área linguística que ele se destaca, é na musical, é na corporal sinestésica, é na espacial, é na intra e interpessoal, é na naturalista. Qual é a inteligência? Então, é necessário que eu acesse, né, e tenha esse conhecimento. Para que eu possa entender, para que eu possa observar e poder apoiar, encorajar, né, as características do meu filho. Eu vou dizer meu filho, né? Porque é assim que eu vou me referir, como vocês, como mães, né? Como pais, como família. Então, isso é fundamental, esse conhecimento. Então, isso, os pais, o acompanhamento parental precisa estar inteirado. Até porque, né, eu falava antes, os pais são os primeiros eles que sinalizam, né? Eles observam esses sinais. A criança ingressa na escola, né? E os pais vão precisar conversar com a escola sobre esses sinais. Então, ter este conhecimento é fundamental, né? Depois nós vamos falar um pouquinho da parceria família-escola, que é essencial, né, para essas crianças, adolescentes, né? Eu não estou colocando aqui o adulto, né, mas também, né, está contemplado nesta fala. Claro que o adulto já teve, então, uma trajetória, né, na sua família. Bem, mas assim, em outra questão fundamental, os direitos, né? Sermos protagonistas, pais, né? Buscarem conhecer e ter a informação dos direitos. Eu conheço a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que lá está, né, citado o atendimento educacional especializado, lá está colocado na LDB a questão da identificação. Eu conheço, né? Não, eu não conheço. Então, vai lá no site do MEC, acessa, vai buscar, vai conhecer, né? E vai poder, então, compreender que direitos, né? Porque isso é cidadania, que direitos o filho que tem os indicadores de altas habilidades de superdotação tem, né? E como buscá-los, né? Como fazer com que eles sejam, vamos dizer assim, uma realidade, né, para aquela criança e para aquele adolescente. Então, isso é fundamental. Altas habilidades de superdotação é uma condição, né? São características. E isso desconstrói mitos.
Na minha prática clínica, e também, né, dentro da educação, muitas vezes, né, eu atendi famílias imaginando que ter altas habilidades de superdotação teria que ser gênio. Não, meu filho não tem. A minha amiga, a minha mãe, ou né, a minha cunhada pediu que eu viesse aqui, mas ele não tem, porque há um mito. Ele é um gênio. Não, não é um gênio. Né? Então, a informação desconstrói. Vocês já tiveram também, né? Marisol de Estuma das Falésias, vocês viram muito essa questão dos mitos. Então, poder se dar conta, né, de que esse super, que está na palavra superdotado, não é um super desempenho em tudo, nem é essa genialidade. Porque o gênio é aquele que muda uma concepção de mundo. Né? Eu acredito não, com certeza, né? Todo gênio um dia, né, foi considerado um superdotado, né? Mas um superdotado, aí é uma outra realidade. Então, poder desconstruir e poder olhar para esse filho, né, com estas características. Uma outra questão desses mitos, né, que ele tem que ser o melhor da escola, e quando ele é do tipo acadêmico, que normalmente eles tiram notas muito boas, quando ele não tira uma nota muito boa, é interessante porque às vezes os pais se surpreendem. Como assim? Não veio 10, né? Porque às vezes entra no automático. Então, isso é um cuidado importante, né? Ele pode tirar 10, mas ele pode tirar 7, né? E também, quando não é um superdotado das habilidades mais gerais, essas acadêmicas, também pode ter dificuldades em disciplinas, né? Então, isso é outro aspecto, porque, mas tu não é um superdotado, como que naquela disciplina tu não consegues atingir, né, o que é necessário. Então, o conhecimento nos dá a possibilidade da desconstrução dos mitos. E os pais, eu às vezes digo assim, tem que saber na ponta da língua, né? Como no meu tempo a gente decorava tabuada. Então, tinha que saber todinha na ponta da língua, né? Então, essa desconstrução dos mitos e do conceito tem que estar muito junto, né? Fazendo parte desse conhecimento da família. Né? E essa criança, esse adolescente não precisa de apoio, de atendimento, de encorajamento. Ele vai conseguir isso pelas habilidades que ele tem. Esse é um outro grande mito. Né? Ele precisa, sim, do apoio, do encorajamento, né? E especialmente do nosso acolhimento. Né? Esta é uma palavra que eu uso muito, a questão do acolhimento. E um dos mitos mais difundidos, né, é que as altas habilidades de superdotação, por si só, né, vai garantir sempre um alto desempenho, né, e que independe da questão emocional e da questão do encorajamento e das oportunidades que o ambiente favorece. Né? Então, isso é muito importante, porque nós precisamos, como pais, compreender este filho, né, que apresenta os indicadores de autoestabilidade e superdotação, numa perspectiva de totalidade. Né? Ele é uma pessoa. Né? As altas habilidades de superdotação é uma parte, é uma característica desta pessoa, né? Mas ele é um sujeito integral. Então, isso a gente não pode esquecer, porque às vezes nós ficamos inundados, como pais, dessa questão da superdotação. Mas essa criança e adolescente, ela tem outras necessidades também. Né? E o que se comprova na prática clínica, bem como nas pesquisas, né, na literatura, é que quando, né, esse emocional não está, vamos dizer assim, ajustado, né, não gosto muito dessa palavra, mas mais assim, adaptado, né,
o potencial também tem dificuldade para o desenvolvimento. Então, por isso que eu chamo a atenção do integral, do sujeito como um todo. Esse sujeito que é intelectual, cognitivo, emocional, social, né? Psicomotor, enfim. Eu preciso olhar todas as áreas do desenvolvimento. E isso cabe, é um papel muito importante no contexto familiar. Fundamental. Porque o contexto familiar, né, um grande mestre da terapia familiar, né, ele coloca, eu gosto muito dessa frase, há poucos dias eu falava, ele diz, o contexto familiar, ele representa o grande laboratório de experiências que tu vais registrar na tua memória, né, para seguir a vida, né, para enfrentar, né, as etapas do desenvolvimento, adolescência e o mundo adulto. Então, que este é o grande laboratório das experiências, é o contexto familiar. Porque todos nós, né, temos uma família, nascemos numa família, aliás, quando nasce o filho, inaugura-se o papel de pai e mãe no primeiro filho, né? Então, isso todas as experiências nos confirmam, né, esse grande laboratório. E esse laboratório, ele tem que ser constantemente ajustado. Primeiro porque nós, como mães, como pais, não nascemos, né? Essa é a velha máxima, não nascemos com manual, né? Cada filho tem a sua singularidade, cada filho é diferente do outro, e nós vamos precisar o quê? Olhar para esse filho exatamente como ele é, né? Não como às vezes eu gostaria que fosse. Eu sei que eu digo nós, que sou mãe de 2 filhos, já adultos, né? Mas nós não passamos impune. Pai e mãe vão sim, né, ter os seus equívocos, ter os seus erros, mas tem muitos acertos, né? E a gente vai, na medida que as crianças vão crescendo e nos apresentando as suas necessidades emocionais, sociais e de outras áreas, né, nós vamos aprendendo. Então, eu sempre digo assim, nós vamos aprendendo a ser mãe, nós vamos aprendendo a ser pai, né? Nós vamos aprendendo a constituir uma família. E dentro disso, né, desse grande laboratório, né, que é fundamental, né, para o desenvolvimento emocional, social, enfim, existe uma grande função dos pais, né? E aí entra uma outra pergunta, né? Como que os pais exercem a função de educador? Porque antes de eu ser uma mãe ou um pai, né? Eu um pai de uma criança ou adolescente que tem os comportamentos de altas habilidades, eu tenho uma função, educar. Eu tenho uma criança que precisa ser educada e eu tenho um adolescente que precisa ser educado, né? E aí nós temos, que nós chamamos, né, dentro das práticas educativas, nós temos os estilos parentais. O que nós precisamos, né, oferecer para essa criança em desenvolvimento, para que ela possua, para que ela construa, né, para que ela registre nas suas experiências no laboratório, nas suas memórias, né, socioemocionais, para que ela registre e ative a autoconfiança, a autoestima, né, e a sua autonomia. Porque nós precisamos desses 3 aspectos, né? A nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa autovalidação, né? E a nossa autonomia para decidirmos e ter escolhas. E seguirmos o mundo, né? Seguirmos na vida, nos relacionando
conquistando, enfim. Mas e o que seriam esses dois, eu digo dois, né? Estilos parentais? Controle e afeto. Tá? O controle, como a literatura traz, é preciso ter o cuidado, obviamente, de não haver excessos. Né? A gente tem, essa palavra a gente tem que cuidar, né? Controle para não ter acesso. Mas o que isso diz? São as atitudes dos pais com relação a limites, a regras e a supervisão. Toda criança, todo adolescente, para se sentir num ambiente seguro, ele precisa deste controle, ele precisa de limite, né? Ele precisa de regras, porque isso traz confiança, tanto para o adolescente quanto para a criança. Né? Só que isso, na medida que a criança, essas atitudes para uma criança de 4 anos, de 7 anos, de 9 anos, é de uma forma. Né? Na medida que, por isso que a gente vai aprendendo, né? Na medida que a criança vai crescendo, na medida que chega na adolescência, vamos dizer assim, as demandas, né? E ela é longa, as demandas da adolescência, entra uma negociação bem mais, vamos dizer assim, contundente, vamos dizer assim, né? Mas não que com as crianças a gente não faça as negociações dela. Então, esse é o cuidado. Eu tenho esse controle, mas ele vai se modificando ao longo do desenvolvimento, das etapas do desenvolvimento socioemocional da criança. Né? E o outro é o afeto, ou seja, né, a atitude dos pais compreensiva, que vai dar o apoio emocional, que vai dar o acolhimento, que vai possibilitar uma comunicação bidirecional, que seja de ambos os lados, né? Bidirecional, como a gente diz. Né? Ou seja, a escuta. Os pais precisam escutar os filhos. Né? Então, promover essa possibilidade, né? Com que a criança e o adolescente tenha um canal aberto para a comunicação. Então, o que eu preciso, né, como acompanhamento parental, essas são duas questões fundamentais. Com o superdotado, né, independente das suas habilidades, controle e afeto. Tá? Então, essa é uma questão que os pais precisam exercitar. E outro fato importante, fundamental, porque o ambiente ele precisa favorecer o desenvolvimento, né, dessa criança e adolescente como um todo, ele precisa ter, vamos dizer assim, um certo bem-estar, né, emocional. Então, os pais precisam ter um consenso, precisam ter um acordo entre como eles vão exercer o afeto e o controle. Porque um dos prejuízos, né, que a gente vê na prática clínica é quando os pais não conseguem um acordo. Aí o filho fica, né, nessa, eu diria, confusão. Tipo assim, um diz sim, o outro diz não, tá, e o que é certo? Né? Então, esse é um cuidado, né, que a gente sempre refere quando trabalha com crianças e adolescentes. Como que os pais fazem este acordo? Para que eles tenham uma linguagem, né, muito semelhante, cada um com seu jeito, mas que tenha essa linguagem semelhante. E o cuidado com as expectativas, ou seja, né, todos nós como pais temos expectativas. E principalmente quando se trata, né, de crianças e adolescentes com altas habilidades de superdotação. O cuidado para que a gente não sobrecarregue, né, para que ele tenha um alto desempenho sempre, e o cuidado, né, para que ele também não seja, vamos dizer assim,
aspas, né, desvalorizado no seu potencial no desempenho. Então, isso sempre eu falo nas minhas palestras, para os pais, quando eu atendo, que esse é o desafio. Né? Como é que eu vou poder oferecer oportunidades, né, para essa criança e adolescente se desenvolver nos seus potenciais, que não vão nem além do que ele pode responder e nem a quem. Né? Porque o aquém, o pouco estímulo, ele vai também trazer a desmotivação. Né? E o autoestímulo, ele vai trazer a sobrecarga e muitas vezes eles podem se sentir paralisados. E outras questões do tipo ansiedade, né? E aí aparecem sintomas, né? Muitas vezes por conta de uma sobrecarga muito grande, né? De uma expectativa dos pais. E em termos de característica, eu vou falar de algumas, né? Isso não é um perfil, né? Mas a gente encontra em muitos das crianças e adolescentes com superdotação e adultos também. Vocês já devem ter ouvido falar com a Patrícia, né? E outros também colegas, a questão da discrepância, né? Tem um autor, o Terracê, que fala, a Landau fala no descompasso, né? Terracê vai falar na assincronia, da Brovsky, eles vão falar um pouco por aí dessa dificuldade, a Landau chega a dizer assim, há uma perda de energia para tentar equalizar o cognitivo, esse grande potencial intelectual, ou seja, ele percebe, ele conhece, ele tem uma velocidade de processamento cognitivo, ele tem uma memória extraordinária, enfim, mas o emocional muitas vezes não acompanha. A área psicomotora não acompanha. Isso eu tenho inúmeros exemplos, quando as crianças, né, as crianças que leem precocemente têm uma leitura e uma compreensão precoce, e quando chegam na escrita, né, eles têm dificuldade. E aí eles começam a se sentir, aspas, alguns, não é regra, não é perfil, tá? Mas alguns se sentem fracassados. Ou seja, é um processo, uma velocidade cognitiva e a psicomotora está dentro da faixa do desenvolvimento esperado para aquela etapa, né? Cronológica. Então, a dissincronia, isso acontece também em relação ao aspecto socioemocional. É um descompasso, e isso tem trazido muitas preocupações para os pais, né? Como que eles podem ajudar os seus filhos? Não há receita de bolo, né? Como a gente diz, mas, assim, procurar, né, acolher, esse é fundamental. Validar, né, com que a criança se sinta incomodada, que ela perceba e que eu possa dizer como mãe, como pai, né, que eu estou compreendendo que ela está irritada, porque ela pensa muito ligeiro, e aí a mãozinha não acompanha, né? Mas, né, que isso faz parte nesse momento e que vocês estão ali para ajudá-la, né? Para estar com ela, para acalmá-la, né? Nesse sentido. Então, isso é muito importante, mais do que qualquer outra atitude, é a de validação. Validar que aquilo não está legal mesmo, mas enfim, né? Que isso tem, né, isso tem uma perspectiva de aos poucos ir se modificando. Né? Porque, às vezes, é aquela criança que lá na escola não quer escrever, porque a letra é feia, porque é isso, porque é aquilo, né? Bom, então, felizmente, nós temos, né, a tecnologia, então nós temos o computador que é mais rápido, nós temos não sei o que é mais rápido, e que pode acompanhar um pouco. Mas a criança precisa entender
que pensa muito rápido e o corpo não acompanha, né? Então, isso é muito importante. A outra questão, né, além da dissincronia, que as mães, né, que os pais trazem, é a pouca tolerância, eu digo a faixa, né? A pouca tolerância à frustração, né? A pouca tolerância àquilo que não dá certo. Então, nós precisamos, como pais, lá, né, quando eu estava falando das atitudes e dos estilos parentais, no afeto, né, poder ajudar essa criança e adolescente que perdas e erros, né, eu sei que eu falando aqui de uma forma muito racional, né, que perdas e erros fazem parte, né, mas que para poder acertar, né, acertos, com acertos tem erros. E aí tem 1000 exemplos. Quantos erros, e um bem atual, quantos erros os nossos maravilhosos cientistas que descobriram a vacina tiveram antes de chegar a esse sucesso, né? Inúmeros, inúmeros, inúmeros. Eles só chegaram porque erraram e foram avançando, e foram avançando. Eu não estou aqui fazendo uma, vamos dizer assim, né, estimulando o erro, não, né? Mas são exemplos práticos de vida. E outra, falando em exemplo prático, nós como pais, né, somos modelo, nós aprendemos por modelagem. Se vocês observarem o que eu aprendi com a minha mãe, o que eu aprendi com meu pai, só pelo modelo, vocês se dão conta que muitas coisas não era nem preciso falar, era modelo. Então, os pais são modelos. Como que eu, como mãe, encaro os meus erros? Com tolerância, né? Então, isso também a criança observa. Mas eu sei que nas altas habilidades, superdotação, isso é intenso. Até porque não é regra, não é perfil, não são todos, tá? Crianças que têm os indicadores de altas habilidades e superdotação, tudo é mais, né? Parece que muitas vezes tudo é muito. E aí nós entramos na questão da sensibilidade, né? Uma sensibilidade emocional, uma sensibilidade ao fracasso, né? A não se achar competente, a não se achar que o seu desempenho tem valor, né? Então, aí entra uma questão importante de se poder trabalhar que, eu digo, né, claro, com criança a gente trabalha com baralho das emoções, uma série de outras coisas, né? Mas falando aqui, né, com adultos, que entre o branco e o preto tem muitas coisas, né? Ou seja, se eu não consigo acertar aqui, eu tenho muitos acertos, não quer dizer que eu sou um fracassado. Não é, né, por uma situação, isso a gente diz, é aquele pensamento preto e branco. Mas como a criança, né, ela está em desenvolvimento, nós, como pais, somos, vamos dizer assim, aqueles que vamos ajudá-la, né, a ir praticando. Isso é um treino, gente, né? Se frustrar é um treino, né? E nós nos frustramos muito, né? Mas isso é um treino que a gente faz. E compreender que isso, né, faz parte, né? É claro que a gente não diz assim, faz parte, tu tem que aceitar. Não, não é isso, né? Mas, primeiro, a família ter uma aceitação total. Eu digo assim, aceitação radical da crise. Às vezes a criança joga tudo fora, rasga, atira no chão, né? Aceita e acolhe. Aceita e acolhe. Se dá para abraçar, às vezes não dá para abraçar. Porque diz, sai, não quero, não, porque eu faço tudo bem. Acolhe, né? Então isso é importante, porque ele não está sozinho. A criança diz assim, estou amparado, né? É isso que registra no emocionamento. Então isso é muito importante, né? Porque eles são muito sensíveis. Então essa questão das perdas e dos erros, né, é importante, fundamental.
além da grande né, sensibilidade, essa intensidade, enfim, né, eles também resistem, que eu falei lá no controle, né, na supervisão, eles resistem às regras, eles resistem aos limites, eles são muito persistentes e quanto mais eles crescem, mais eles argumentam, principalmente aqueles intelectuais. E aí os pais, mas eu não aguento, às vezes canso e digo, ai, tá bem, tá, não aguento mais, né? É tanto argumento que eu tô fora, não suporto, não tolero nada. Mas aí eu digo para os pais, e os pais dizem, chamam às vezes isso de teimosia, né? Tem uma certa teimosia, mas eu digo assim, mas que teimosia boa, mãe, pai. Ser persistente é algo, né, que deve ser admirado no seu filho. Por quê? Porque pessoas que não persistem nos objetivos passam muito trabalho na vida. Né? Então a gente diz o seguinte, filho, olha, ou filha, sim, é bacana que tu está querendo isso e argumenta e bate pé, legal, mas eu como teu pai, eu como tua mãe, nós temos uma função muito importante, tu com 9 anos, 10 anos, 12 anos, é te cuidar, né? E esse cuidado, nesse momento, isso que tu está me pedindo, não vai ser possível. Mas legal que tu persiste. Então, ressignificar a crítica, porque a criança, né, o adolescente com alta habilidade de superdotação, muitos deles, eles são excelentes advogados a favor dos seus objetivos. Eu acho isso genial. Acho isso genial, porque nós precisamos de pessoas que vão lá, ó, né, e vão e colocam bastante energia ali dentro, obviamente, né, dentro de uma situação emocionalmente adequada, né? Então, quando os pais dizem que eu estou apoiando, eles ficam assim assustados, porque, né? Mas porque se eu digo, se eu critico, eu estou invalidando, né, essa qualidade, né? Se eu digo para ele, ai, para, tu é muito teimoso, chega com essa tua teimosia, acabou. Teimosia é uma coisa pejorativa, né? Então, a criança ou adolescente pode registrar isso. Então, eu não tenho que persistir. Né? Então, a gente ensina, né, que a persistência é legal, mas tem horas que a gente tem que saber desistir também, desviar o caminho. Então, isto é fundamental numa educação, né, parental. Uma outra questão, né, as crianças, algumas, outras não, têm muita energia, são muito inquietas, parece que têm hiperatividade, né, pode ser confundida, enfim. Às vezes tem, né, na minha pesquisa eu estudei muito isso, mas às vezes tem, mas às vezes, né, é uma energia em busca de desafios. Eu já completei eu já li esse livro, não quero mais, pode levar, pode dar, porque está tudo aqui no meu arquivo, por eles terem, muitos deles, né, grande maioria, uma memória, né, espetacular. Então, isso é importante também. Acabou esse livro, acabou esse brinquedo, acabou esse quebra-cabeça, acabou aquela tarefa, não quero mais. E a questão do respeito, né? O respeito aos ritmos, que é fundamental. Que muitas vezes, o que acontece? Como eles têm eles próprios como referência, né, no seu ritmo, muitas vezes eles não entendem por que o coleguinha precisa 3, 4 explicações do professor e o professor chegou na metade, ele já pescou. Como é que é? Principalmente o superdotado da área acadêmica, mais intelectual, né? Então, eles não entendem e dizem, poxa, mas que coisa, para que tanta explicação, esse é tão fácil, né? Então, os pais, eu digo, a escola faz a inclusão, né, com as suas estratégias e os pais fazem a sua inclusão. Poder trabalhar a diversidade de ritmos, que todos nós somos diferentes, né? Que todos nós temos ritmos
de aprendizagem diferente em algumas áreas, às vezes nem em todas as áreas, né? Eu posso ser muito rápida e veloz na questão intelectual, mas, portanto, se eu for jogar uma bola, se eu for jogar, eu que sou baixinha, se eu for jogar vôlei, bah, não tem nada a ver, entende? Então, isso é importante que os pais conversem muito com seus filhos, né? Porque assim como na escola, quando a gente trabalha a educação inclusiva, nós trabalhamos a diversidade, nós trabalhamos as diferenças de ritmos, e é preciso respeitar a diferença de ritmos, eu preciso também, né, como mãe e pai, ensinar para o meu filho que isso é do mundo, né? Que ele não pode esperar o ritmo igual de todas as pessoas. Assim como, né, na questão que alguns deles têm algumas dificuldades com relação à amizade, né? São alguns. Quando é um isolamento extremo, isso precisa ser averiguado, enfim, né? Ou acompanhamento psicológico para ver se tem algo mais, né? Mas às vezes as poucas amizades, não tem muitos amigos e tal, também é preciso poder dizer para os filhos que nem todos, né, vão acolher o assunto que ele quer falar. Então eu estou trabalhando a diversidade, né? Que os coleguinhas dele também têm assuntos para falar, mesmo que não seja de astronomia, da física, né? Não sei, principalmente os acadêmicos, eu sempre falo, né? E tem mais essa questão que eles têm, às vezes, alguma dificuldade para interagir. Então, a família precisa, né? É importante estar atenta a isso, que o assunto dele não vai interessar a todos os outros, a não ser os seus pares. Então, de repente, lá na sala de recursos, ele vai ter, né? Ou com pessoas mais velhas, ou, enfim, ele vai ter com quem dialogar mais essas questões. Agora, né, com os seus colegas da mesma faixa, né, de idade, enfim, às vezes é difícil. Então, é preciso ajudá-los também a escutar o assunto dos outros. Às vezes pode interessar, né? E ele também, de repente, poder trazer de alguma forma o seu assunto, mas também escutar o assunto dos colegas. Ajudá-los na socialização, porque isso é fundamental, né? O contexto a socialização, ela é importante para que eles tenham outras experiências, né? As experiências emocionais, as experiências, né, para o próprio desenvolvimento da maturidade. É importante esse incentivo, esse estímulo à socialização. É fundamental, eu diria. Então, isso também é uma tarefa dos pais, né? Eu estou cuidando aqui o tempo, né? Mas, enfim. E outra questão que eu acho penúltima, vou dizer assim, né? Para que a gente já vá se encaminhando para o final, né? É a família. A gente falou aqui muito, né, da superdotação, das características, de alguns, vamos dizer assim, algumas dificuldades para a gente administrar, mas outra questão assim que eu pergunto, por isso que eu adorei o título de vocês, né? E aí eu entrei nele também, né? O que a família faz como família, né? Que momentos essa família tem para estar com aquela criança e poder oferecer outras experiências que não sejam exatamente aquela das altas habilidades superdotação. E é importante, né? Nós oferecermos possibilidades para o desenvolvimento, tanto o contexto da escola como o contexto da família. Mas que outras experiências, né, a família faz junto, que aí entra na questão também do afeto, né? Daquela função parental, dos estilos parentais que se chama afeto.
né? Tem uma brincadeira que eles que gostam de se reunir, de se sentar no chão, de brincar. Eu sei que adolescente, né, já é um pouquinho mais complicado, mas tem isso, né? Então pensem, eu deixo aqui assim, ó, é necessário esse momento prazeroso, né, que a família possa estar com os seus filhos, né, numa brincadeira que todos possam se sentir próximos, né? Muito próximos. Então, fica para as famílias pensarem, isso é importante, né? Porque isso facilita o trânsito para a criança e para o adolescente do diálogo, da comunicação, dele poder também ter maior segurança de manifestar as suas emoções quando está triste, quando está com medo, quando está com raiva. Isso é fundamental, né? A educação socioemocional, né, que os pais iniciam, enfim, oferecem, né, a partir desse contexto familiar, desse grande laboratório. E finalizando, a importância da relação família-escola. Os dois contextos mais significativos do desenvolvimento infantil. Não é dito por mim, é visto por mim só na prática, mas é dito pelos grandes mestres. O contexto familiar e o contexto escolar. São os dois contextos mais significativos do desenvolvimento de uma criança e para o adolescente, né? Ali vai se dar, é complementar o desenvolvimento socioemocional, toda a questão da socialização, da aprendizagem, enfim, né? Então, nesse sentido, se aproximem, né? Sejam parceiros, compartilhem conhecimento, né? Compartilhem também, eu digo, projetos de resolução de alguma dificuldade que está relacionado àquela criança e àquele adolescente. Porque aquela criança e aquele adolescente, né, é o centro da escola e é o centro da família, né? Então, Marisol, são 19h57. Eu acho que, em linhas gerais, né, eu fico, então, para perguntas. Se quiserem me mandar por e-mail, será um prazer responder. Não tem problema. Muito obrigada pela atenção. Clarice, bom demais te ouvir, assim, nem sou só eu que estou falando, né? A gente está vendo aqui, estamos acompanhando os comentários e muita gente aqui que comentou conosco também no YouTube, gente que vinha acompanhando outras palestras, gente que pegou essa como a primeira e depois vai poder assistir as outras gravadas que estão aí também nas nossas redes sociais, né? Mas tem a nossa coordenadora de educação especial aqui da SMED, que está nos acompanhando, Silvana, obrigada. Vi também várias professoras, diretoras da escola, quero agradecer a Maristela Capim, que vi por aqui também, os vereadores que fazem parte da frente, eu vi que tem assessores aqui também acompanhando, os vereadores Tati Frisso, o Felipe, o Fiuso, o Lucas, o Bressan e o Camires, muito obrigada pela parceria nessa nossa caminhada, que a gente sabe que são alguns passos que nós estamos dando, mas tem uma caminhada bem longa pela frente. Tinha alguns questionamentos e muitos comentários aqui. A Denise Radaeli, por exemplo, disse que é uma palestra melhor que a outra. Que bom, Denise. Compartilhem, se vocês puderem, com outras pessoas, né? Os vídeos também ficam gravados e a gente vai conseguindo compreender melhor. O pessoal falando aqui, agradecendo, parabenizando pela iniciativa. Como é bom poder viver aprendendo. Aqui tem recado, né? Tem... como pai, olha o Adam aqui dizendo que como pai ele se sente na obrigação de vir aqui aprender contigo, Larissa, então fica também esse recado. Tem muitos, né? Tem pais, tem mães, algumas pessoas que eu conheço. Eu queria só terminar, olha aqui que disse o Augusto Valentini aqui pra gente. Ele disse: deixo meus parabéns, muito obrigada por esse ciclo, muito obrigado por este ciclo de palestras. Assistindo com minha mãe, entendemos vários aspectos da minha vida. Nós percebemos que ela também era um caso não identificado de altas habilidades de superdotação. Ela disse que sempre soube de mim, mas que só agora, com 60 anos, percebeu que também é altas habilidades. Olha o relato aí do Augusto, né? Fantástico. E a Denise vem e diz que ela também vive uma situação semelhante, mas que no caso a mãe é ela. Tem muitos recados assim dos pais dizendo que aprendem muito com os seus filhos. Aqui a nossa amiga Aline falando da dificuldade, né,
o controle é um pouco difícil nas crianças com altas habilidades, que eles adoram enfrentar todas as regras, né? A gente sabe que realmente não é fácil. A questão da Infelizmente, são 8 autoridade, horas. né, não é fácil com ele. Eu preciso devolver com o coração apertado aqui, mas a gente precisa encerrar aqui a nossa programação, até porque estamos ao vivo também pela TV Câmara. Mas não sem antes agradecer muito, Larissa, a tua participação. É essencial e é bom que a gente fique com esse gostinho de quero mais, porque a gente vai te convidar de novo para discutir esse assunto importantíssimo, pode ter certeza. E já estamos na torcida para que tenhamos o teu aceite. Agradecer a toda a turma também da comunicação da Câmara, que sempre nos permite fazer esses momentos aqui tão especiais, a vocês todos que nos acompanham, Samuel, Milena, da minha equipe, que estão sempre super envolvidos, muito obrigada. A gente precisa encerrar por aqui, mas nos procurem nas redes sociais, aí Marisol Santos, sempre a gente pode encaminhar, inclusive o e-mail da Larissa na sequência. Boa noite para todo mundo. Pode, fica muito obrigada para você que nos acompanhou também, tá? Um grande abraço. Obrigada a todos. Eu agradeço, gratidão, Marisol, muito obrigada. Obrigada mesmo e a todos, né, que estiveram aqui conosco nessa noite. Muito obrigada. Noite, e se sintam todos abraçados. Acolhidos. Acolhidos. Amém. Tchau, querida. Tchau para todos.